Vou começar. Eu estou aqui com Miyakoto e a gente se encontrou quando ele disse aqui na palestra que ele fez que ele era mau aluno. Eu me identifiquei completamente com essa ideia, porque eu sou um péssimo aluno. E uma das coisas que eu vim conversar com ele é isso aqui. Vamos embora ver o que acontece. Eu queria bater um papo com você sobre algumas questões que eu vi você comentando. Uma delas é que você foi mau aluno. E como eu também fui mau aluno, não aprendi porra nenhuma do que eu sei na escola, eu queria trocar uma ideia sobre isso e enfiar dentro dessa conversa umas coisas que você falou sobre o jeitinho brasileiro, que foram coisas que eu usei muito para driblar a escola, inclusive. Exato. O que é que eu falo sobre o que a escola foi para mim? Olha, eu lembro-me da escola, daquela sala de aula cinzenta, escura, né? Lembro da janela. Eu ficava junto à janela para ficar mais próximo do mundo, da vida, da luz, né? E eu acho que tenho esta grande dívida com a escola, que na escola aprendi a estar onde eu não estava, ou não estar onde eu estava, né? Essa capacidade de fuga, né? De construção de uma coisa que era outra, né? Fora do muro, fora da sala. Eu tenho essa dívida com a escola, não é? Portanto, eu aprendi contra a escola e não na escola, isso que para mim foi mais importante. E como é que é isso para você em relação à questão da literatura, por exemplo, na escola? Porque eu acho que o livro... O professor dá um livro chato para o aluno. Chato pela perspectiva do cara que vai ler. E o que eu falo sempre é que ninguém lê um livro chato. O cara que lê um livro chato é um idiota, é um chato. Sim, uma aprendizagem para ser chato, um novo chato, não é? Eu acho que logo começa provavelmente este modelo de se ensinar literatura associado ao ensino de uma língua não me parece bem, não é? A literatura não pode ser ensinada, não é? Assim, tem que ser ensinada como um gosto, só como um prazer, não é? E como uma indisciplina, não como uma disciplina, como uma capacidade de desobedecer, não é? Como uma capacidade de escapar. Eu tenho uma coisa muito assim com a música. Estão discutindo no Brasil a obrigatoriedade de aula de música na escola, e eu fui produtor de música, produzi mutantes, mexi com música a vida toda, assim. E eu acho que a obrigação a estudar música na escola, vão aparecer uns chatos querendo estudar pauta, clave de sol, clave de fá. E na literatura eu acho a mesma coisa, que se tiver aula de literatura, teria que ser alguém apaixonado por o que está lendo e lendo para as crianças, e lendo para os adolescentes, e lendo, passando a paixão que lhe traz o texto. Claro, exatamente. Mas isso, sabes, eu acho que isso tem a ver com todo o resto, quer dizer, o que eu aprendi na escola de Biologia foi só no momento em que eu percebi que o professor era apaixonado, tinha não só um saber, mas tinha uma relação de vivência, não é? Aquilo era uma coisa que para ele era uma verdade profunda, não é? Então não é só com a música, mas com todo, é transversal a toda a disciplina que é dada na escola. Se o professor é um funcionário, ele transforma aquilo numa coisa que faz parte de um currículo só, não é? Então a escola tem que ser toda vertida para uma coisa mais próxima da vida, dessa relação de festa, não é? Ainda por cima num momento que é um momento da infância, não é? Que as pessoas estão no mundo para se apaixonar, para se encantar, não é? Meu amigo Roberto Freire, não sei se você conheceu ele, sim. ele escreveu um livro sobre essa questão, Sem Tesão Não Há Solução. Sim. É um livro sobre isso que você está falando aí. A escola, para mim, falta o presente. A escola prepara as pessoas para o futuro o tempo todo. Essa coisa de jogar a vida para o futuro é um negócio completamente louco. A vida não acontece ali. Isso mas tem a ver também com uma concepção que a gente tem da infância, né? De ser criança, né? A grande pergunta que se faz às crianças é o que quer ser quando fores grande. Nunca ninguém pergunta o que quer ser agora como criança, não é? Porque ela não é ainda uma criatura, é um projeto, só será alguém quando estiver integrada neste sistema do mercado, nesse sistema social, né? E essa pergunta é universal.
Infelizmente, É coitadas uma das loucura essa pergunta, Sim, eu sempre falo isso, é uma doideira, uma sacanagem, porque o cara vai numa listinha de emprego, inclusive empregos que não vão existir mais nesse momento do mundo. Exatamente. Ele vai numa listinha de coisas, ele tem que escolher. Biologia, como é que foi para você escolher biologia? Foi por causa de uma razão de paixão completamente equivocada, como são as paixões, mas fui muito feliz nessa escolha, porque eu era menino e ia visitar, os meus pais iam nos fins de semana ver um parque, onde havia elefantes, leões, etc. E isso me encantava, porque eu não tinha igreja, o meu pai era ateu e a minha igreja era aquilo, era redescobrir essa relação em que eu dissolvia, aquilo era uma coisa maior, né? aquela descoberta com um lugar infinito. E, portanto, eu sempre tinha a ideia de que eu queria trabalhar aqui. Não sabia exatamente o nome da profissão, do que é que eu ia fazer, mas era o lugar onde eu queria estar. Eu me escondi atrás de uma coisa parecida, eu queria ser engenheiro agrônomo, porque eu achava que a agronomia tal podia ser uma coisa interessante, mas não tinha absolutamente nada a ver comigo. Mas eu vivo falando isso, eu acho uma sacanagem perguntar isso para as crianças, porque as obriga a definir um negócio. E eu tenho falado em universidades, conversado com as pessoas, e quando eu digo assim, a quantidade de pessoas que no segundo ano da universidade descobre que não é nada disso que ela queria, e fez um vestibular que é um negócio horroroso de fazer, um obstáculo a ser vencido, horroroso. E eu vejo as cabecinhas todas, na universidade, todo mundo concordando. Mas isso também começa, eu acho que por uma dificuldade, como temos este conceito que a criança é um ser menor, né? Um ser que não entende bem, não sabemos falar com elas. Não é? Essa é só uma das perguntas idiotas que se fazem às crianças. Não é? São 4 ou 5, depois já ninguém sabe falar mais. É como te chamas, em que classe andas, gosta da escola, o que é que queres ser quando fores? Não, e tem mais uma assim, É? Como você cresceu? Como você está grande? Sim. Eu imagino como é que a criança pensa que a gente são um pouco babaca, né? Assim, e no fundo seria ótimo que elas pensassem isso. Era bom, mas elas não pensam isso, elas viram babacas porque a gente acaba ensinando a babaquice para elas. É verdade, é uma cadeia de transmissão. É isso. Mas eu acho que fui salvo também por causa de um pai que não formulava isso, nunca nos falou assim, mas vivia dessa maneira. Eu acho que ele ensinava que as coisas importantes eram outras, não é? E essas coisas importantes não tinham valor, não se mediam, não é? Então isso foi muito importante para mim, para conseguir perceber que há um outro modo de escapar, de ser feliz. A minha história com meus pais é maluca, porque o meu pai é de uma família rica e intelectual. Eu sou sobrinho do Caio Prado Júnior, que é um ícone do comunismo brasileiro, mas que era o mais aristocrata da minha família. Então, para mim, aquilo era Os melhores comunistas eram sempre gente que vinha da aristocracia. Não é? Pois é. E meu pai um artista, e minha mãe pianista internacional, ia viajar o tempo todo para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo todo. E para mim foi muito confuso isso tudo, e eu pulei fora como bom hippie. Eu me descobri em Londres, quando eu fui para Londres em 65. Eu não fui fugido, mas num certo sentido também foi fugido. Não estava sendo perseguido politicamente, assim, diretamente. Eu fui parar em Londres e descubro a cultura hippie, o mundo nos porões, a coisa que estava fervilhando lá nos fins dos anos 60, e isso para mim significou um renascimento, uma compreensão de uma coisa toda, e como bom hippie eu já vinha vindo nessa rota de dropout. E aí eu descubro o LSD, e o LSD me ajuda a entender que eu podia repensar tudo, começar do novo. Eu considero aquilo um parto, um segundo momento da compreensão de quem eu era. O outro momento foi uma mãe de santo que me disse que eu era filho das 2 qualidades de Oxalá, que é o Oxalá, o menino, a criança irreverente, irresponsável
e o velho sabe. Quando ela me disse isso, nem velho eu era ainda, mas eu me descobri como ser humano, com essa questão da busca da sabedoria e a irresponsabilidade. Isso que tu falaste de como é que nos orixás tu descobriste uma outra possibilidade de tu seres múltiplo. Isso é uma coisa que encontro nessa África onde eu pertenço, né? Que é, digamos assim, que é eu poder ser velho, né? Desde que uma velhice que não tem a ver com a idade, mas tem a ver com uma maneira de olhar o mundo, né? E continuar sendo menino todo o tempo, não é? Essa diversidade que existe dentro de nós, não é? E que se plasma bem nesta coisa que é o grande provérbio, que é eu sou os outros, não é? Que é o grande lema, não é? Para existir e ser feliz. É curioso, é muito curioso essa questão quando a gente olha todas essas questões, quando a gente olha um pouco o que está acontecendo no mundo agora. A minha percepção da política do mundo é que nós estamos vivendo uma transição muito profunda entre os paradigmas da humanidade, todos eles em questão nesse momento, numa virada de uma coisa para uma outra completamente diferente, e esta confusão que a gente está vivendo nada mais é do que a passagem de uma coisa que termina com o século XX, para mim termina bruscamente com a queda das Torres Gêmeas, assim, uma espécie de momento que marca isso e inaugura uma outra coisa, mas considero que essa outra coisa foi antevista por nós hippies, porque eu não digo que eu fui hippie, eu sou hippie, nesse sentido, hippie no sentido de que eu percebo hoje cada vez mais que todas as questões políticas na agenda política de hoje são as questões que o movimento hippie trouxe, e não a direita nem a esquerda. O movimento hippie foi muito mais revolucionário que a direita e que a esquerda. Sempre. Não via o mundo nessa divisão tão sistemática. Mas a ecologia não foi a direita ou a esquerda que trouxe para a discussão política, e hoje é uma das questões mais importantes da política. A questão das liberdades individuais foi a cultura hippie, a cultura da paz foi a cultura hippie que trouxe, todas questões muito profundas da humanidade. E, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma evolução, há um momento de renascimento desses valores agora e uma evolução das crianças que são crianças mutantes. São meninos falando coisas com 8, 9 anos de idade que são impressionantes. Então, o processo da evolução está atropelando as revoluções. Essa é a minha visão otimista. Eu gosto dessa visão, eu gosto disso. Mas acho que provavelmente o marco não é tão definido, não é tão datado como a coisa das Torres Gêmeas. Há várias coisas que foram acontecendo, fomos ficando sem chão, né, sem certezas, a nível da religião, a nível da ciência. Nós nos víamos como centro. Né? Eu concordo contigo, não é uma crise política só que estamos vivendo uma crise no sentido de uma ruptura, né? Com tudo o resto, com todos os outros paradigmas, né? Essas grandes narrativas, grandes certezas que tínhamos. Essas garantias que nos davam nos traziam uma certa serenidade. Éramos o centro, não é? O centro da evolução. Isso foi questionado. Isso que tu dizes da ecologia. A ecologia pode ser, e foi uma proposta muito mais radical do que ela está sendo usada agora. Ela está sendo manipulada, ela está sendo reabsorvida, né? Como uma coisa que há shampoo ecológico, há pasta dentífrica ecológica, né? Como uma coisa, né, convertida numa coisa para melhorar a miséria do mundo, mas não para colocar profundamente em causa, não é? Para descentralizar. Nós somos apenas uma parte e não somos o centro, não é? E tudo isso, todas as grandes certezas estão sendo postas em causa. Isto é tudo ao mesmo tempo, não é? Eu acho que... E o que precipita isso, num certo sentido, na minha compreensão, são as tecnologias digitais que aceleram, como revolução tecnológica, se dão num prazo muito curto de tempo e numa geração, porque quando eu era menino não tinha TV. Eu sou de antes da TV. Também eu, no meu país, pelo menos. E a TV colorida, quando apareceu a TV colorida era
era uma impossibilidade. E hoje nós estamos com 4K na mão de todo mundo. 4K era uma estupidez tecnológica há muito pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás, sim. A velocidade com que essa revolução trouxe, ela acelerou um processo de obrigar todo mundo a se reinventar de um jeito. Exato. Na biologia, a coisa da engenharia genética, né? Que eu odeio que se chame engenharia isso, né? Tem que ter outro nome, mas eu acho que provavelmente o que nós nos confrontamos é que esses meninos que agora são tão abertos para o mundo, né? tão despertos, sofrem no fundo dos mesmos medos, mesmas angústias que sofria o Homo sapiens no início do seu surgimento, né? Há coisas que são muito mais antigas que a gente pensa, né? E eu acho que o medo, porque tudo isso está acontecendo, a gente não sabe onde é que está. A grande questão é que não é a mudança, mas é que perdemos o sentido, estou ficando distraído por o barulho que está acontecendo. Tá? Bem. Então pronto, então não vamos abstrair a porra. Então, eu acho que, portanto, o grande medo é porque as pessoas já não têm onde colocar o pé, não é? Assim, não tem referência. E esse medo agora é manipulado politicamente, é manipulado religiosamente. Assim, há gente que sabe que tirar proveito, tirar lucro. Sim, do desespero do outro. Isso. Sim, exatamente. Acho que isso é o grande drama de hoje tem a ver com o medo. Eu acho que o grande drama de sempre teve a ver com o medo. O medo gera revolta, o medo gera violência, né? Sim, o medo é, digamos, é uma espécie de conselheiro primeiro que a gente teve, né? Todos temos medo em algum momento. Sim. E isso nos induz a procurar respostas. Mas depois o medo passa a ser uma coisa digamos que não é resolvido pela razão. Eu sempre tenho uma observação que todas as violências coletivas são perda de identidade cultural coletiva. Quase todas que eu consigo pensar, do Sendero Luminoso ao que está acontecendo no Oriente Médio, essa ameaça da perda da identidade. Porque nos criaram uma ilusão de que temos uma identidade. E se essa uma única desaba, nós deixamos de ser, não é? E a grande aprendizagem na escola, voltando ao início da nossa conversa, era mostrar que todos temos múltiplas, somos muitos, somos uma multidão dentro de nós, não é? Sim. E portanto não há ter medo de perceber que somos ao mesmo tempo homem, mulher, negro, branco, etc. Não há que escolher entre coisas. E tem uma outra coisa em relação à educação, que é uma coisa interessante. Você conhece as coisas do Edgar Morin sobre a educação? Sim, alguma coisa assim. O Morin fala que tinha que se ensinar cosmologia para as crianças e mais nada. Porque a partir de uma visão de muito longe, ela vai ter interesses específicos e vai mergulhar no específico por interesse dela de descobrir, de querer especificidades, em vez de começar a construir especialista desde o primeiro ano. Verdade. Dividido, Exato. Ou seja, a soma das partes dá um Frankenstein muito louco. Concordo. Talvez o método também tem que ser, não só o objeto, mas o método tem que ser também posto em causa, isto é, eu acho que tem que se converter esses assuntos em histórias. Não é? Sim. Tem que, e sobretudo com uma criança que está buscando o mundo numa história, não é? Claro. E portanto, seja cosmologia, seja outra disciplina qualquer, porque é que eu gostei da disciplina de evolução? Porque ela contava a história da vida, porque isso me fascinava desde logo. Então acho que esse é o assunto. Como escritor, digamos, o que me encanta é que provavelmente a escrita também traduz um saber, sugere uma sabedoria, não só uma coisa artística, digamos assim, uma coisa da ordem estética, mas na ordem de saber. Sabe que eu tenho eu sempre tive uma ideia muito semelhante a isso sobre o ensino da matemática, que é a mais chata de todas. É o número zero. Falar sobre o número zero, especular sobre o zero, a loucura que é o zero como começo de pensar os números, filosofar sobre o zero, é um negócio que seria fantástico, que podia ser o começo de todas as aulas, a primeira aula de todos os anos.
Porque a cada ano o zero vai ter outras implicações para as pessoas que estão crescendo, para as crianças que estão crescendo. Concordo, Isso, absolutamente. eu sempre... Aí tem o Malbartaan, você conhece? O Malbartaan sobre as brincadeiras. É um escritor árabe que faz brincadeiras de números, coisas completamente loucas. Eu tinha 12 camelos, meus filhos, são contas completamente malucas que rompem com a lógica de uma ideia careta da matemática como coisa exatamente exata. E a ciência bagunçou com a ideia de que tudo que a ciência trata de coisas que são prováveis, que podem ser provadas. Sim. Porque na física quântica fudeu tudo. Nós somos consumidores disso. No fundo, é transformar o mundo num brinquedo e essa coisa da criação por brincadeira nos converte o menino no sujeito. Não é? Ele brinca, eu brinco, quer dizer, ele está produzindo, está fazendo um outro mundo. Não existe o verbo eu sou brincado, não é? Como sentido de um objeto. Uhum. Gostei muito desta conversa. Vamos embora fazer uma escola. Vamos mandar uma escola. Tá certo. Tá certo.